Irmãos, este é o verso que é um dos que eu mais gosto nas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Nós teremos que ler esta perícope, este trecho, para que a gente possa entender o contexto e entender esse verso em particular. A palavra de Deus, no capítulo 1, dos versos 3 a 14, contém a frase mais longa da Bíblia, sabia disso? É a frase mais longa da Escritura Sagrada. É uma frase que abrange 11 versos. Ela começa, o ponto final está no verso 14. Ela vai de vírgula em ponto e vírgula, vírgula em ponto e vírgula, e aí vai. E ela diz assim a palavra do Senhor: as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória, da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu admito que esse texto é um texto repleto de conceitos teológicos dos mais profundos. E você tem que ler esse texto 50 vezes, para que você possa a cada vez absorver um pouquinho das verdades que ele está nos apresentando. Mas nesta manhã, eu queria destacar apenas um verso, o verso de número 11, que para mim é um verso que deve ser injetado nas nossas veias, para que a nossa jornada cristã seja bem sucedida. O verso diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, para a gente entender, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos cristãos de Éfeso, ele estava principalmente endereçando a carta aos gentios da cidade de Éfeso, que, por sinal, era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era considerada a 5ª cidade do Império Romano. Ela era a capital da província romana da Ásia Menor. Ou seja, uma cidade de grande relevância, uma cidade de muito fluxo de gente, uma cidade cultural e uma cidade que, para a sua época, havia nela uma das 7 maravilhas do mundo de então, que era o templo da deusa Diana, a famosa deusa Diana dos Efésios. Essa deusa Diana era uma representação grega de um deus já dos caldeus, que é a chamada deusa Ishtar, Astarote, que é a famosa
deusa da fertilidade. E nesta cidade era prestado culto pagão à deusa Diana. E esta cidade tinha um comércio muito violento de estatuetas de Diana e de penduricalhos do culto a Diana. E a chegada do evangelho à cidade de Éfeso causou um grande impacto, porque as pessoas começaram a se converter a Jesus Cristo e começaram a causar um impacto comercial naquele mercado pagão. E a cidade, quando o apóstolo Paulo chegou lá e passou por lá e pregou o evangelho, ela se alvoroçou demais com relação à presença dos cristãos, porque os cristãos, de fato, causaram um impacto naquela cidade que sofria uma grande influência maligna, uma grande presença de sincretismo e de forças espirituais do mal. Quando lemos a carta aos Efésios, percebemos ao final da carta uma referência a um mundo tenebroso onde se manifestava o príncipe da potestade do ar e que conduzia as pessoas ao mal. O apóstolo Paulo fala disso. Mas o foco principal da carta aos Efésios era tratar dessa revelação do mistério que a igreja é. Porque quando a gente pensa nos judeus, a gente tem que lembrar que a religião judaica era uma religião muito exclusivista, ou seja, era só os judeus. E quando o evangelho vem e diz que o evangelho não é só para os judeus, eles foram apenas um canal para que a boa nova fosse anunciada a todos os povos, Paulo, ao escrever a carta, ele demonstra que esta revelação desse mistério foi dada naquele tempo, no tempo apropriado, no Kairos de Deus. E ele, ao escrever a carta, ele expõe para a apreciação daqueles cristãos o plano da redenção que Deus pensou na eternidade. As implicações e benefícios desse plano da redenção, e como o corpo de Cristo era constituído de uma multiplicidade de culturas, pessoas, raças e nações. Não só o judeu, mas também todas as outras gentes, né? E que a condição de pertencermos ao corpo de Cristo era uma condição de gente liberta da degradação humana. Degradação essa que era resultante da idolatria daquele lugar. Então, Paulo escreve essa carta cheia de verdades teológicas para apresentar esta revelação que era a revelação do que é a igreja, esse corpo místico descrito, né, nas Escrituras e anunciado na carta de Paulo aos Efésios e a tantas outras cartas, né? Então, nesta carta, Paulo escreve mostrando que aprove a Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, desvendar esse mistério nesse tempo oportuno. E mais, que ao revelar esse mistério, seria revelado também o seu chamado irresistível, a sua convocação irresistível. Deus nos chamando de forma irresistível, de uma forma que seria inviável e impossível dizermos, não queremos, não seguiremos. Deus nos chama de forma eficaz, de forma irresistível. Isso apenas para introduzir. Se você quiser pegar lápis, eu vou falar de muitas referências aqui, você pode anotá-las. Mas neste verso 11 em particular, existem 3 questões fundamentais da nossa fé cristã. A primeira delas diz respeito à adoção. Deus nos fez herança ou herdeiros. E o que significa exatamente esta adoção? Para que a gente possa falar de adoção, nós temos que falar do processo pelo qual nós passamos ao recebermos a salvação que vem do Pai. E esse processo é chamado na teologia, é um nome, é uma palavra, uma expressão latina, que fala da ordem da salvação, que é a ordo
salutis. É a ordem da salvação. Afinal de contas, o que é esta ordem da salvação? Esta ordem da salvação nada mais é do que uma sequência lógica de eventos que acontecem com a vida de todos nós nesse processo de salvação. E ela foi sistematizada e ela foi pontuada por vários teólogos, e eu escolhi apenas um deles, que é o Louis Berkhof, que foi um grande teólogo do século XX, meados do século XX, que é o grande referência de professor de teologia sistemática dos seminários reformados, ou até não reformados. Mas Louis Berkhof escreve, e ele diz o seguinte: a primeira coisa que acontece com o ser humano é a eleição. Deus, em sua sabedoria, presciência, ele escolhe, antes da fundação do mundo, aqueles pecadores que seriam salvos pela graça. Ao eleger, logo depois, ele chama. Então Deus, pela proclamação da palavra, chama aqueles que ele mesmo escolheu. E estes respondem com uma fé salvadora, que o próprio Deus gera no coração do homem. Mas como que Deus gera essa fé no coração do homem? Ele gera essa fé no coração do homem através de um processo, que é o terceiro na sequência, chamado regeneração. O que é a regeneração? É Deus aplicando um novo nascimento no nosso coração, que é um coração morto. Porque o próprio Paulo escreve que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Toda a humanidade morreu em Adão. E essa regeneração é a aplicação desse novo nascimento no coração do crente, né, que concede vida a esse que foi chamado e que antes estava morto nos seus delitos e pecados, para que na sequência ele se converta. Então, depois da regeneração, vem a conversão. Então a gente só se converte porque Deus regenerou a gente que estava morto. Então eu me converto, né? Eu me converto. Deus move o meu coração e a minha mente para que eu responda positivamente a este chamado do Evangelho. Eu me arrependo dos meus pecados e eu coloco a minha fé em Cristo. E ao fazer isso, ao me converter, Deus me justifica, ou seja, Ele me declara justo e Ele me perdoa dos pecados. E Ele imputa sobre mim a justiça de Cristo. Então eu já não estou mais largado, digamos assim, perdido, sem rumo. Eu fui justificado por esse Deus que imputou em mim a justiça do seu Filho. E aí, eu sou adotado. Porque quando eu sou justificado, eu sou transferido de propriedade. E ao ser transferido de propriedade, antes eu que pertencia ao mundo da perdição e das trevas, agora pertenço a Deus e agora sou enxertado na família de Deus, tornando-me membro dessa família. Agora não mais escravo de Satanás, mas filho de Deus. Então vejam, eu me converto, eu ao converter-me sou justificado por Deus, sou adotado por Ele para a família dele, aí passa um processo de santificação, que é a nossa jornada cristã, onde Deus a cada dia vai nos tornando mais santos, conforme a imagem de Jesus, na medida que a gente vai renunciando o pecado. E esse é um trabalho que Deus faz em nós, é um trabalho que Ele faz em nós, mas nós temos a responsabilidade, porque Ele nos dá condições de resistirmos ao pecado. Então, passamos pelo processo de santificação, perseveramos na fé, ou seja, Deus nos sustenta firmes e sem perder a salvação, até o fim da jornada, para por fim sermos glorificados por Ele na eternidade. Então, a ordem da salvação, a ordo salutis, segundo Berkhof, tem 9 estágios. Repetindo, primeiro eu sou eleito, depois eu sou chamado, depois eu sou regenerado, depois eu me converto, depois eu sou justificado, depois eu sou adotado, depois eu sou santificado, depois eu persevero e depois eu sou glorificado. E é assim que quando olhamos a Escritura, nós podemos identificar cada um desses passos. E é a ação de Deus em nós, irmãos. Especificamente a respeito da adoção, quando pensamos em adoção, nós precisamos pensar num pai ou numa mãe.
E diferentemente do processo de adoção que hoje vemos na sociedade, ou seja, hoje para alguém adotar alguém, há uma série de pré-requisitos. O governo tem que se envolver, né? A pessoa tem que provar idoneidade, a pessoa tem que provar que tem sanidade mental, que tem condições de sustento, uma série de requisitos, né? Não basta a pessoa querer adotar alguém, é necessário que haja um crivo para que essa pessoa possa de fato adotar alguém. Diferentemente disso, o Deus, o nosso Pai, que é revelado nas Escrituras como Pai, age nos adotando, é a ação dele, ele adota você, não é ação sua que diz eu quero ser adotado. Pelo contrário, ele vai e adota você. Depois de justificar você, ele adota você e diz, vem para a minha família. A palavra de Deus em Salmo 68:5 fala de um Deus que é Pai. E ele diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. No Salmo 103, verso 13, diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Provérbios 14:26 diz assim, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Ou seja, os filhos têm refúgio no Senhor, os filhos têm refúgio no Pai. O próprio Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, revelou a Deus como Pai no Novo Testamento, e ele diz, ora, lá no Mateus, no capítulo 6, na sequência do Sermão do Monte, ele fala assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. João, no capítulo 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Efésios, no capítulo 1, acabamos de ler, diz que ele nos predestinou para ele, para essa adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade da sua vontade. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 15, diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Irmãos, o processo de adoção nos coloca numa situação de status, que podemos chamar a Deus de paizinho. Abba, que é uma palavra aramaica, significa pai, papai, paizinho, e Jesus Cristo nos revela isso, quando fala com o Pai. Ele clama Abba, Pai. O apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós podemos clamar. Na sequência do capítulo 8, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Então, a doutrina da adoção, ela é absolutamente chave para a minha vida cristã. A nossa confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, que foi escrita no século XVI, pelos irmãos lá na Inglaterra, ela diz no capítulo 12, ela nos instrui a respeito disso no capítulo 12, a respeito da adoção. Ela diz assim, a todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por Ele, fazer estes participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção e têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e por Ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Nós somos então, queridos, enxertados na família de Deus. Nós gozamos dos benefícios de pertencermos à família de Deus. Os nossos nomes estão escritos no livro da família de Jesus, que é o livro da vida do Cordeiro, mencionado por João lá em Apocalipse,
capítulo 13, verso 8. Nós estamos arrolados no formal de partilha. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de todas as coisas. Nós somos co-herdeiros com Cristo, que é o primogênito de toda a criação, mas nosso nome está arrolado no formal de partilha. Nós estamos garantidos. Nós fazemos parte desta família, e isso deve gerar quietude no nosso coração. Qual o grande benefício que essa primeira verdade da adoção deve gerar em você e em mim nessa manhã? A tranquilidade do nosso coração. Estamos tranquilos, porque temos um Pai que vela por nós, que cuida de nós, que nos cerca de proteção, que sabe todos os nossos dias, que escreveu a história, que controla a história. Nós estamos tranquilos. Não se turbe o vosso coração. Nós estamos tranquilos. Nós somos adotados, inseridos nessa família bendita, a família de Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas esta não é a única verdade do texto. A outra verdade do texto é ainda mais controversa. É a verdade da predestinação. E essa é uma verdade extremamente discutida, confrontada e até mesmo não aceitada no meio cristão. A doutrina da predestinação define rumos de teologia dentro da igreja protestante, obviamente depois que se separou da igreja romana. Mas, irmãos, sinceramente, apesar desse termo, ou dessa verdade, ou dessa doutrina ser muitas vezes de dificuldade de debate ou de entendimento, a minha percepção é que a dificuldade de entender a predestinação está muito atrelada ao fato de que, quando olhamos para a predestinação, infelizmente olhamos para ela a partir da perspectiva das nossas próprias justiças, do nosso conceito de justiça. O que invariavelmente nós ouvimos daqueles que não concordam com a doutrina da predestinação é que, como pode um Deus justo fazer diferença entre pessoas, escolher uma e não escolher outras, mandar umas para o céu e outras para o inferno? Como pode? Que justiça é essa? Que Deus justo é esse? Mas Deus realmente não faz acepção de pessoas, não. Mas o argumento de que Ele não é justo e de que Ele não escolhe uns em detrimento de outros, não dá para a gente concordar. Isso vem claramente explícito em toda a Escritura. Ora, desde o início das Escrituras, em Gênesis, nós vemos Deus escolhendo a Noé para resgatar a raça humana, destrói tudo menos Noé e sua família. Na sequência, Deus escolhe Abraão, Deus chama Abraão. Ora, por que Deus escolheu Abraão? Ele resolveu escolher Abraão em Ur dos Caldeus, e falou: olha, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te dizer qual é. E na sequência, Deus escolhe um homem chamado Moisés, para ser líder do povo, libertar o povo. E na sequência, Deus escolhe um homem chamado Jacó, que muda de nome para Israel, e diz: olha, Jacó, a sua família vai ser a família que vai levar o anúncio do Messias. Deus escolheu dentre todos os povos o povo israelita, o povo judeu, para anunciar a vinda do Messias. A nossa confissão de fé também fala disso, fala da predestinação. No capítulo 3 da confissão de fé, no parágrafo 5º, diz assim: olha, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de obras, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Ou seja, Deus escolhe porque quer, Deus escolhe porque é da sua economia, Deus escolhe porque Ele é soberano, Deus escolhe porque aprove a Ele escolher. Nós não temos como confrontá-lo com esta pergunta. E aí, quando a gente
olha as verdades explícitas da Escritura, e a gente atravessa os textos que estão mais do que claros, esse que a gente leu, Efésios 1, 4 a 5, está claro, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em Romanos 8, 28 a 30, olha a sequência: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versos 8 a 9, ele fala assim: olha, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Romanos 9, versos 11 a 13, é o grande debate onde é questionado por que Deus escolheu ou não escolheu. Diz lá, versos 11 a 13, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, abre parêntese, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mais adiante, ele fala: pois ele, Deus, diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E na sequência, o mesmo texto, ele faz a pergunta: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Irmãos, as passagens que a gente encontra nas Escrituras, elas são muito claras a respeito do fato de que Deus predestinou, segundo sua economia. Sermos predestinados traz também quietude para o nosso coração. Então, a partir da verdade da predestinação e da eleição, trazemos ao nosso coração uma segurança que nos ajuda a atravessar a vida, nos ajuda a atravessar a tempestade da vida, nos ajuda a atravessar os tempos maus, nos ajuda a colocar a cabeça e saber: Deus, antes do mundo fosse fundado, se preocupou comigo, com a minha existência, e me elegeu. E eu estou seguro. Agora, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Muitos objetam contra a predestinação, porque dizem que a doutrina da predestinação leva o cristão a uma vida de santidade frouxa. O que quer dizer isso? Já que eu sou predestinado, eu vou cair no pecadão, porque eu estou predestinado, eu estou salvo mesmo e não vou perder a salvação, então eu vou mergulhar no pecado, porque no final Deus vai me salvar. Olha, não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não, irmã. A doutrina da eleição e da predestinação gera em nós a necessidade de frutos. Nós fomos salvos para andarmos em boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas.
Meu irmão, minha irmã, se a sua vida não reflete os frutos da eleição, se a sua vida não demonstra frutos de salvação, que são os frutos do Espírito Santo, você tem que questionar se você realmente creu em Jesus Cristo. Porque essa da pessoa falar assim, não, eu sou crente, eu creio e agora eu estou salvo e agora eu posso ir para o mundão, cair no pecadão, porque eu já estou salvo e isso estou garantido, é a grande mentira que alguém pode dizer. Porque se eu sou salvo e se eu sou eleito para caminhar num processo de santificação também. Eu sou eleito para que a minha vida seja espelho para outros. Eu sou eleito para que a minha vida siga o caráter de Cristo. Para que eu demonstre em minha existência o caráter de Cristo. Agora, se você diz que é salvo e está garantido e não demonstra o caráter de Cristo, eu pergunto a você, você tem certeza da sua salvação mesmo? Você tem certeza que se você creu e Deus realmente transformou o seu interior? Meus irmãos, essa verdade nos traz segurança e produz em nós a necessidade de gerarmos frutos. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Se eu sou crente, eu tenho que produzir fruto. Se eu sou cristão, eu tenho que produzir fruto. E fruto de vida eterna. E por fim, adoção, predestinação, providência. A palavra de Deus diz que Ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Irmãos, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele governa a história e Ele governa os eventos. O nosso Deus não é o Deus dos deístas. Sabe o que o deísta diz? O deísta acredita em Deus, mas ele acredita que Deus criou todas as coisas e disse, tchau, tchau, vou fazer outras coisas, se virem aí. E largou as coisas criadas, a sua criação, para o seu desenvolvimento próprio, pelas leis que ele estabeleceu e a continuidade da aplicação dessas leis. Então é um Deus que criou e se ausentou e foi embora fazer outra coisa. Nós não cremos nesse Deus. Nós cremos num Deus que criou sim todas as coisas, um Deus que criou sim todas as leis até de causa e efeito, mas um Deus que está envolvido com a sua criação, um Deus que está governando a sua criação, um Deus que governa cada instante do tempo, cada momento do cronos, um Deus que governa cada manifestação da sua criação. Ele governa. Ele governa. E essa verdade tem que ancorar a gente num porto seguro. Deus governa todas as coisas. Mais uma vez, a doutrina da providência é também tratada na nossa confissão de fé. E a nossa confissão de fé, no capítulo 5, no parágrafo 1, diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Aí você fala assim, mas então onde é que eu posso encontrar essas evidências na Bíblia Sagrada? Ok, vamos lá. História de José. José foi vendido pelos irmãos, quase morreu, foi vendido como escravo. E no grande encontro de José com seus irmãos, já lá no Egito, lá em Gênesis 45, verso 5, está registrado isso. José diz assim para os irmãos, olha só pessoal, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por haverdes me vendido para aqui, não se irritem com vocês, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Na economia de Deus, aquilo deveria acontecer para a preservação da família de Jacó.
Quando os levitas, lá na reconstrução dos muros de Jerusalém, relatado pelo Neemias, capítulo 9, os levitas, quando eles acharam o livro de Deus, eles fizeram uma oração e disseram assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Davi, na sua oração no Salmo 145, versos 14 e 16, diz assim: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Mais adiante, um pouco antes, no Salmo 33, ele diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Irmãos, nosso Deus é um Deus que tem desígnios no coração dele. E esses atos soberanos dele pertencem à sua providência, pertencem à sua economia. E Deus nos diz: fiquem tranquilos, porque eu estou no controle. Deus nos diz: fiquem calmos, porque eu estou no comando. Agindo eu, quem o impedirá? Fiquem calmos, porque não há um só sequer fio de cabelo caindo da sua cabeça sem que eu conceda. Irmãos, pensar na dimensão ínfima desse evento ridículo de cair fios de cabelo, do qual eu faço parte há anos. Fios caindo anos e anos, anos e anos. Sabe que cada fio que cai está no controle do Deus soberano, está no governo do Deus soberano. Irmãos, por isso eu gosto muito desse verso, porque é um verso que nos traz as perspectivas que nos ancoram como cristãos a uma vida segura, que permite nos passar pelo sofrimento, que permite nos passar pela fornalha ardente da vida. Um Deus que nos adotou para a sua família e nos chamou de filhos e nos fez co-herdeiros com seu Filho Jesus. Um Deus que nos predestinou para pertencermos a Ele. E assim, estar seguros em suas mãos, estar seguros de que eternamente estaremos com Ele. E um Deus que age conforme sua vontade, mas uma vontade soberana e um governo soberano que opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que mais eu preciso, irmãos? O que mais eu preciso? Uma verdade que me transforma em filho, uma verdade que me assegura a vida eterna, e uma verdade que me assegura que todos os eventos debaixo de um governo soberano estão no controle do Deus que é Pai, de um Deus que eu chamo de Papai. Essa é a verdade que eu queria proclamar nesta manhã. Desculpem, fui longo, mas era necessário. Vamos orar. Senhor, nós somos muito vacilantes nas nossas convicções, variamos para a esquerda, para a direita, acordamos cheios de fé, vamos dormir cheios de desesperança, acordamos cheios de ânimo, vamos dormir tristes. Tudo isso, Senhor, porque somos pecadores, sabemos disso, mas porque a nossa fé fraqueja também. Nesta manhã eu queria te pedir que o Senhor falasse conosco com essas três verdades. E que o Senhor nos desse segurança para que vivêssemos uma vida, apesar do fogo que cerca e consome muitas vezes, uma vida feliz. Uma vida que está feliz porque o Senhor está na dianteira, porque o Senhor está na retaguarda, que o Senhor está em todos os lados. Uma vida feliz porque estamos seguros debaixo dos braços do Papai. Senhor, que cada irmão e irmã aqui essa manhã saia convicto de que pode te chamar de papai, e que o Senhor, como papai, cuida da gente.
O Senhor, como Papai, nos dá o alimento. O Senhor, como Papai do céu, nos ama e quer nos ver felizes. Senhor, que a nossa vida fique muito firme na Tua presença e que nós possamos atravessá-la sempre, 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 glorificando o nome daquele que tem todas as coisas debaixo do seu controle. Que a gente possa Te glorificar em tudo, em cada circunstância. Que o Senhor aceite a nossa humilde oração e que o Senhor levante aqueles que entre nós estão tristes ou desamparados ou sofrendo. Que essas verdades possam levantar os nossos irmãos e irmãs que a ouvirem nesta manhã. E que o Teu nome seja bendito eternamente, pois oramos em nome de Jesus.